Vamos então fazer a nossa prece inicial. Querido amigo Jesus, aqui estamos nós, Senhor, uma vez mais reunidos para o estudo da doutrina dos Espíritos. Essa fé raciocinada que nos traz os elementos necessários para que a nossa reencarnação seja mais produtiva, para que possamos direcionar os nossos passos com mais assertividade em direção ao nosso aprimoramento espiritual, razão primeira da nossa reencarnação. Permita, Senhor, que os bons espíritos se façam presentes, se acerquem de nós. Principalmente pedimos que o João Luiz, está responsável pelo estudo da noite de hoje, possa receber toda a assistência espiritual necessária para que o conteúdo possa se desenvolver com clareza e com esclarecimento necessário para que todos possam compreender os ensinamentos deste item do nosso guia, que nos orienta para o estudo sistematizado dessa doutrina. Que a tua paz, Senhor, esteja entre nós. Que o teu amor possa, desde já, invadir os lares e os corações ali, que estejam vinculados a nós neste momento. E assim, querido amigo, na certeza de que sua presença se faz entre nós damos por iniciada a nossa atividade doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Regeneração, da nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Estamos dando prosseguimento ao estudo do nosso Guia para Estudo da Doutrina Espírita, que é o nosso ESD, ou seja, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nosso capítulo de hoje, o capítulo 28, Reencarnação e Parentesco. Temos como bibliografia alguns itens do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro A Gênese. E esses itens, todos que aí estão, eles se entrelaçam, estão ligados entre si. Portanto, nós vamos tentar fazer uma síntese para que possamos entender o estudo de hoje, reencarnação e parentesco. Nós fomos lá no Evangelho segundo o Espiritismo e buscamos este texto do capítulo 11, item 8, que é muito importante para o entendimento inicial do problema da reencarnação. Lá o Espírito diz a seguinte frase: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se, os mares, ébrios de esperança, desceram ao circo. E ele fala logo em seguida algo muito importante. Ele diz assim: e o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atento, pois que esta palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Aí diz assim: já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduz-o à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Nós buscamos essas duas imagens para retratar esse pensamento que o Espírito nos deixou. O amor levou milhares de pessoas ao circo, dando a vida por Jesus. E o Espírito vem dizer que a segunda palavra do alfabeto é a reencarnação. Por quê? Porque a lei de amor, que é a lei de Deus, sem o entendimento da reencarnação, ela fica incompreensível.
Não dá para nós aqui compreendermos tudo que nós passamos, tudo que existe, todas as dificuldades da vida, se nós não entendermos que nós somos espíritos reencarnados, precisando evoluir, precisando resgatar dívida do passado, precisando progredir, caminhar para frente sempre. Então, essa segunda palavra do alfabeto divino, a palavra reencarnação, é de suma importância para nós que estamos estudando a doutrina espírita. No nosso estudo, um dos primeiros itens é parentesco e filiação. Tem algumas perguntas que a Kardec fez que nós não numeramos por acharmos necessário. Uma delas é: transmitem aos pais, aos filhos, uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Responderam que dão-lhe apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Mas o ponto importante aqui é que os pais dão a vida animal, oferecem a oportunidade da formação do corpo, porque o espírito já existe. Estudando a questão da reencarnação, a gente sabe que o espírito pré-existe. Continuando, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Eles respondem: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Da pergunta inicial para esta, dá a impressão que ele dá um salto. Mas essa é a formatação que Kardec nos deixou. Então, através da sucessão das existências corporais, os espíritos, nós estabelecemos ligações muito profundas uns com os outros. Há algumas pessoas da doutrina da reencarnação que a figura destruidora dos laços de família com fazeres anteriores à existência atual. Aí os espíritos responderam: ela os distende, não os destrói. Fundando-se no parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Então, nós vemos laços profundos entre pessoas de uma mesma família e, às vezes, vemos laços muito frágeis. Então, o que o Espiritismo faz? Amplia essa fraternidade. Então, muitas vezes, nós temos um vizinho, temos um parente, temos alguém em torno de nós que tem uma afinidade muito grande conosco. E ali, nesses parentes, mais próximos ou não, nos amigos e nos vizinhos, muitas vezes nós temos pessoas que tiveram conosco no passado laços consanguíneos. Porque pela lei divina nós nos aproximamos sempre. E seguindo esse item ainda, nós vamos achar lá. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condições muito diversas. Respondo: é exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar com um ascendente honrado, sapateiro ou vilaceia, de descender de um gentil homem devasso. Nós vemos muito isso. As pessoas se orgulham de serem parentes de alguém que foi um grande criminoso, às vezes, porque está registrado na história feitos que todas as pessoas comentam. Quando, na verdade, é muito melhor descender de um humilde trabalhador, de um lavrador, etc.
Dizem assim os espíritos. Digam, porém, o que disserem ou façam, o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são. Que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Isto é, a lei da reencarnação e todas essas outras leis que estão vinculadas à reencarnação. E mais ainda, o fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Eles dizem que não. De modo algum, todo homem deve considerar-se de todo por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedem uns dos outros, nem por isso menos afeição consagra aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são. Então, esses itens ligados a parentesco e filiação, eles são importantes porque eles nos colocam já de imediato essa clareza de que os pais oferecem ao espírito reencarnante o corpo físico, mas não oferecem aquilo que ele traz como patrimônio. Ele diz assim, atraídos para tal ou qual família, pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes atribuí por orgulho. Em vós não se reflete os médios de que eles gozam, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Partindo para o capítulo Reencarnação propriamente, nós vamos verificar que o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso. Então, nós estamos aqui, já chegamos onde chegamos, porque nós já somos espíritos que reencarnamos inúmeras vezes ao longo desses milênios que se passaram na Terra. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos de barbárie? São perguntas que Kardec faz. Como se explicaria também as diferenças sociais com toda a sua complexidade do momento? O estudo da reencarnação, que Lázaro ressalta naquele início que nós colocamos, sobre a lei de amor, e a segunda palavra do alfabeto, a reencarnação, no estudo da reencarnação está a questão, estão as respostas que nós precisamos para as diferenças sociais que nós temos hoje, para todas as diferenças que nós encontramos e também para todas as semelhanças, porque não são só as diferenças, as aberrações que nós vemos que nós vamos computar como questões vinculadas ao estudo da reencarnação, a necessidade do estudo. São também as semelhanças, tudo isso que nós vamos verificar quando nós estudamos as aproximações, essas semelhanças que existem entre as almas que se amam, que se ajudam, que caminham juntas no progresso espiritual. Então, nesse estudo, nós verificamos que as almas não são criadas ao mesmo tempo que os corpos. Se as que nascem hoje fossem novas, nada saberiam, seriam tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos. Sem nenhuma conexão haveria entre eles. Seriam de todo estranhos umas às outras. E aí Kardec faz a pergunta, por que então as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as que as precederam? Se Deus fosse dotar de tudo que nós temos hoje, como teria sido ele, Deus, negligente no passado, quando, por ocasião da falta de conhecimento, da falta de progresso,
aqueles espíritos lutaram e viveram em dificuldades tão grandes. Então, estudando essa questão da reencarnação, nós vamos ver que espíritos de variada natureza buscam progresso através da reencarnação. Cada um volta ao corpo físico conforme a necessidade interior. Não importa, pois, o lugar em que esteja, importa, sim, o aprendizado que alcança e o esforço que fazem para a conquista da transformação moral. Se você busca a oportunidade, ela sempre estará disponível para você. Então, nós vamos verificar aqui que é necessário buscar, através da reencarnação, oportunidades diversas. Por isso que nós vemos que pessoas têm melhor compreensão de certos assuntos, outras têm instintos mais apurados, costumes brandos, intuições das coisas, intuições certas das coisas, sem haverem estudado ainda aquela matéria que ele apresenta facilidade imensa para estudar. Por que que pessoas já reencarnam com facilidade de estudar línguas, com facilidade de estudar a área biomédica, as exatas, etc. Porque são espíritos que trazem bagagem do passado, conhecimento do passado. Então, vendo tudo isso, nós temos que admitir que as almas de agora viveram em tempo distante, que possivelmente foram bárbaras, com séculos em que tiveram no mundo, mas que progrediram. Que para cada nova existência tragam o que adquiriram nas existências precedentes. Que, por conseguinte, dos tempos civilizados são as almas criadas, não são as almas criadas perfeitas, porém que se aperfeiçoaram por si mesmo com o tempo. E aí nós teremos a explicação plausível da causa do progresso social. Verificando isso, nós, então, podemos ver que a reencarnação é a lei de Deus que promove o nosso progresso espiritual, que é através da reencarnação que nós atingimos o grau que já atingimos. Então, qual a definição simples e clara que a gente pode ter de reencarnação? Que é a volta do espírito à vida corporal. O espírito reencarna no mesmo planeta, em diversos lugares, buscando conhecimentos que em cada região o façam progredir. O espírito é colocado lado a lado com a ignorância e o saber, a barbárie, a civilização, o bem e o mal, nas diversas oportunidades, porque esse contato que faz que os retardatários avancem. Então, não há necessidade de que os espíritos mudem de mundo para buscar etapas de aperfeiçoamento. Como não há necessidade de um estudante, por exemplo, mudar de colégio a cada ano que ele precisa estudar, precisa vencer. Nós buscamos essa figura para mostrar que o nosso progresso ele se dá durante muito tempo no mesmo planeta, mudando de países, muitas vezes mudando de uma família para outra, nascendo no Oriente, no Ocidente, retornando à mesma família do mundo espiritual, retornando ao mundo físico também, buscando a mesma família, buscando os parentes do passado, para conseguir vencer todas as necessidades evolutivas do planeta e consolidar laços espirituais, laços de fraternidade, laços de amor. Se você pular de um planeta para o outro, a cada reencarnação, você vai deixar para trás um certo conhecimento que você poderia adquirir no planeta em que você estivesse,
para depois, então, vencer etapas maiores em planetas mais adiantados. Então, o espírito permanece no mundo até que haja adquirido a soma de conhecimento e o grau de perfeição que esse mundo comporta. Passa por várias reencarnações em países diferentes, aprendendo o que cada região oferece. E a passagem por várias reencarnações em diferentes corpos é semelhante a certos momentos do cotidiano. Se nós entendermos essa questão, é muito simples. Compreender e aceitar a questão da reencarnação. Digamos que você esteja reencarnado na Terra e passe de imediato para um planeta mais adiantado. Se você não aprendeu tudo que está na Terra, não assimilou as leis de física, de biologia, de química, de um planeta, como é que você vai passar para um outro planeta cujas leis são diferentes, porque os planetas são regidos por leis diferentes? Você vai ter que sempre começar de novo, nunca aproveitando muito aquilo que você aprendeu no planeta anterior. Mas se você reencarna no mesmo planeta, na mesma família, na mesma parentela espiritual e na mesma parentela corporal, se possível, mesmo que você mude de país, que você, por necessidade sua, você sai de um país para o outro, para ir ajudar ou para ir aprender o que naquele país você tem como oportunidade, o seu progresso se consolidará mais, etc. Mais importante ainda é a questão da parentela espiritual e da parentela corporal. Porque você vai passar a consolidar os laços e aí sim vai crescer a fraternidade, o amor que une as pessoas e une os povos e faz com que os planetas cresçam. O André Luiz diz assim, no livro Estudando a Doutrina Espírita: você passa por várias moradias, estilos e tamanhos diferentes, ruas e bairros diversos, cidades e lugares distantes, mas você é sempre o mesmo e imprime nela seu modo de ser. Você passa por vários veículos, fabricação e idades diferentes, cores e modelos diversos, com mais ou menos potência, mas você é sempre o mesmo e os dirige do seu jeito. Você passa por vários transportes, rapidez e eficiência diferentes, confiança e conforto diversos, por terra, por ar e marítimo, mas você é sempre o mesmo e leva a bagagem que tem. Você passa por vários cursos, extensão e duração diferentes, matérias e assuntos diversos, graduação e pós-graduação, mas você é sempre o mesmo e estuda à sua maneira. A saga das vidas sucessivas tem o mesmo roteiro. Você passa por várias encarnações, situações e épocas diferentes. Provas e compromissos diversos. Sofre, aprende e se renova, mas é sempre o mesmo. E deixa no corpo sua marca. Nesses versinhos, ele quer dizer que tudo que você passa, nos lugares que você passa, fazendo o que você faz, convivendo com as pessoas em diversas situações, você é o mesmo espírito. E por onde você passa, você tem que deixar sempre o corpo e retornar ao mundo espiritual, com uma bagagem, se possível, sempre mais rica de conhecimento e com os laços espirituais, com as suas afeições mais consolidadas. Então, os espíritos deixam, por um mundo mais adiantado, aquele no qual nada mais pode oferecer. Mas os espíritos podem deixar também o mundo onde vive para o mais atrasado, quando é recalcitrante, isto é, persistente no mal. E só para recapitular, existem mundos diversos de categorias, de diversas categorias. Desculpa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, nós temos
5 categorias de mundo: mundo primitivo, mundo de expiações e prova, mundo de regeneração, mundo ditosos e mundos celestes ou divinos. Para nós passarmos de um mundo para outro, nós temos que reencarnar muitas vezes, aprendendo tudo o que aquele mundo nos oferece. E para isso existe o Instituto da Família, que é uma invenção de Deus. Costumo dizer que é uma invenção de Deus para facilitar o nosso progresso espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item A reencarnação fortalece os laços de família e a unicidade das existências rompe, nós temos um texto muito longo que nós fizemos 44 parágrafos por nossa conta, reformulando os parágrafos, para mostrar o que a visão reencarnacionista nos mostra, nos dá, e o que a visão não reencarnacionista também nos ensina. Kardec, na sua sabedoria ímpar, ele descreve tudo o que a gente precisa entender sobre a questão da reencarnação e do fortalecimento dos laços da família, da questão do parentesco, da importância que tem no espírito valorizar a família, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, diz assim, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto se os destrói. Então, se você não reencarnar, como é que você vai fazer parte de uma parentela espiritual, de uma família espiritual? Você poderia, sim, fazer parte da grande família universal, mas e os laços? E o amor que a gente consegue desenvolver com maior amplitude quando nós temos aquelas pessoas, aquelas afeições próximas que nos ajudam a sentir o amor dentro de nós. Então, ele diz, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Nós nos buscamos. Se isso não existisse, nós não teríamos as afeições como elas são. Nós não nos sentiríamos felizes de reencontrarmos aqueles com quem nós já estreitamos mais os laços. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à realidade, novamente se reúnem com os amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem as outras na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalhar juntos pelo seu mútuo adiantamento. Quando Kardec fala muitas vezes, é o que acontece normalmente. Nós formamos uma família aqui porque nós seguimos uns aos outros. Para isso existe uma programação continuada no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, essa tarefa não cessa nunca. Existe o Ministério de Reencarnação, planejamento das reencarnações. Para que um de nós esteja aqui, foi necessário, lá atrás, o bisavô, o avô, o pai, toda essa sequência de espíritos planejarem a vinda para o plano físico, fazendo esse ciclo de ir e vir, criando condições para que os outros possam regressar ao mundo físico para as experiências importantíssimas que nós aqui temos que enfrentar. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Cativeiro seria
a reencarnação. Não vamos dar no sentido negativo a palavra cativeiro, mas é para expressar essa vinda e essa entrada no campo físico, que é a nossa reencarnação. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda de aperfeiçoamento, cada vez menos presos à matéria. Aqui vocês estão cobrindo minha letra. Cadê? Cada vez mais presa à matéria, mais viva se torna a afeição recíproca, pela mesma razão de que mais depurada se tenha perturbado o egoísmo. Não tenha perturbado o egoísmo, nem a sombra das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os. Ele vai continuando dizendo assim: está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma para alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo tem para se procurar no mundo dos espíritos. A parentela espiritual, ela sempre está unida. Quando alguém se une a outra pessoa sem a afeição real, de alma para alma, no retorno ao mundo espiritual, muitas vezes, o espírito não tem nenhuma afeição e não tem motivo para procurar no mundo espiritual aquele com quem conviveu aqui. Só que a reencarnação, ela tem uma facilidade de reaproximar espíritos que foram inimigos, de aproximar espíritos que simplesmente se encontram e se unem por necessidade, e as afeições se formam. Se nós aceitamos receber como filho um espírito que não tem nenhuma ligação conosco do passado, é uma nova afeição que se forma. Portanto, haverá motivo, sim, para que ele busque essa afeição depois e passe a fazer parte da parentela espiritual. Ele continua dizendo: duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Daí, quando as uniões são por interesse carnal, por interesse material, e nenhum amor, nenhuma afeição realmente real surge entre as almas, essa união se extingue logo depois do retorno ao mundo espiritual. Ele diz assim: olha, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, porquanto a alma existe sempre. No que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. São muitos os itens, mas se vocês observam, Kardec, na sua capacidade extraordinária, ele descreve nesses itens do Evangelho segundo o Espiritismo tudo isso que fala sobre reencarnação, sobre afeições, sobre a parentela espiritual e sobre a parentela corporal, que é justamente quando existem uniões só por interesse material. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores, nenhuma semelhança apresenta com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Deus permite que espíritos não afins entrem numa família. E quando isso ocorre, as mais das vezes, ocorre por aceitação.
da família, que abre espaço para um espírito reencarnado, criando condições para que ele possa progredir. Então, assim os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensa. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. As categorias de espíritos, elas se unem, vão se fundindo. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico, prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Kardec elucida assim: um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria um deles se fosse único. Mas tranquiliza-se os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres, e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará os que foram objeto de sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos, talvez sob o mesmo título. Então, quando nós encontramos pessoas que não aceitam a reencarnação, por terem essa ideia de que, à medida que você reencarna, você vai acumulando pais, acumulando esposas, acumulando filhos, é um engano. Porque se nós fazemos parte de uma parentela espiritual, o certo é nós continuarmos reencarnando, aproveitando os laços de amor que já existem, para facilitar o nosso progresso espiritual, para facilitar a nossa caminhada, para fazer com que aqui se torne mais branda a nossa luta no processo da reencarnação. A visão antirreencarnacionista nós encontramos nesse mesmo texto. Diz Kardec, vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela necessariamente anula a preexistência da alma, sendo essas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há, então, motivo algum para que quem quer que seja glorificar-se de haver tido antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se ter conhecido, vivido juntos, amado, podem reunir-se mais tarde, a fim de que apertem entre si os laços da simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma sua existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente e para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se. De forma que pais, mães, filhos, maridos, mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Assim, com a reencarnação e o progresso que ela dá, todos que se amarem tornam a encontrar-se na Terra e no espaço.
e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do ladaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Allan Kardec, nesses itens que nós numeramos por nossa conta, ele dá uma ideia completa da problemática da reencarnação e do parentesco, da necessidade dos espíritos continuarem se ajudando, de uns seguirem aos outros para a reencarnação e de voltarem buscando de novo, quando retornam para o mundo espiritual, as afeições dos entes queridos. Então, resumindo isso, Kardec diz assim: 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-tudo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarto, a individualidade com a progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Essas 4 alternativas são muito importantes. A única alternativa que nós temos correta é a de que nós somos espíritos imortais, de que nós temos que caminhar até a condição de espíritos puros, que esse progresso, mesmo chegando à condição de espírito puro, nós o teremos sempre indefinido, porque na imortalidade nós estaremos seguindo adiante de mundo em mundo, de sistemas a sistemas, de galáxias a galáxias, até o máximo que a nossa compreensão possa nos dar para entender. Então, as 2 primeiras alternativas, que são a materialista e a da panteísta, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira e a quarta, há para elas a possibilidade, com a terceira há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Agora, com a pluralidade das existências, que é a quarta, que é a que a doutrina ensina, nós teremos a certeza de que há continuidade das relações entre todos nós, e que existe realmente a família espiritual e a família material, que os laços nunca se rompem. Não importa se você está no mundo espiritual ou no mundo material, se existem laços de amor, você faz parte da família, da parentela espiritual, e você pode ir e vir, mesmo estando no plano físico, pode ser visitado pelos espíritos, e isso é que traz paz e tranquilidade e uma alegria muito grande a todos nós estarmos estudando a doutrina espírita. Então, existe a parentela corporal e a espiritual. Nem sempre uma família é constituída de espíritos afins. Os laços de sangue não criam forçosamente os diames entre os espíritos. O que nós concluímos disso? Que nós temos que nos esforçar para que a parentela corporal de hoje continue
no mundo espiritual. Se espíritos estão conosco aqui e não são espíritos afins, nós podemos transformá-los em espíritos afins, trazendo-os para a nossa parentela espiritual. E aí sim, quando voltarmos para o mundo espiritual, nós teremos algumas afeições, alguns laços que poderão nos aproximar. Quanto maior for o nosso esforço aqui, maior será a nossa parentela espiritual no futuro. É importante que nós tenhamos uma parentela espiritual cada vez maior? Sim, porque nós estamos aqui para desenvolver o amor, a solidariedade, a fraternidade, e nos integrarmos nesse universo como filhos de Deus, que somos todos irmãos, trabalhando para que sigamos juntos o mais perto possível. Aí Kardec diz assim, pois duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais, como já vimos. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Diz ainda, a reencarnação vai acumulando parentesco nas existências sucessivas. Olha bem, a reencarnação vai acumulando parentesco, de tal forma que em qualquer época reencontramos no presente os laços consanguíneos do passado, dando-nos a certeza de que somos todos parentes diante da misericórdia divina. A reencarnação é lei divina. A família é um projeto de Deus para que nós possamos desenvolver o amor. Na família, com as matérias indispensáveis ao nosso crescimento espiritual, nós encontramos as alegrias, as lutas, as dores, as desavenças, as experiências, o menosprezo, a ingratidão, a amizade e o amor. Então, formando a parentela corporal, se forma a parentela espiritual. Formada a parentela espiritual, facilita sempre a parentela corporal. E cada vez mais nós vamos ter condições de receber espíritos que não são espíritos afins, que não são da nossa parentela espiritual, para que eles cresçam conosco e para que nós possamos, assim, ajudar a Deus na obra da criação, como está claro na questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala da necessidade da encarnação, onde nós evoluímos, onde nós progredimos, onde nós passamos por provas, expiações, dificuldades imensas e damos a nossa contribuição a Deus na obra da criação. Então, gente, foi o que nós resumimos e na próxima semana vocês terão pluralidade das existências, que continua falando de reencarnação. Obrigado a todos. Nós queremos agradecer ao João Luiz pela síntese do capítulo 28, que hoje veio reforçar o conteúdo do capítulo 27, que nós tivemos vários problemas e fomos interrompidos várias vezes para poder tentar passar os slides. Então, foi bom rever hoje parte do capítulo 27 e também o conteúdo do capítulo 28. Muito obrigada, João Luiz, pelo excelente trabalho que você apresentou. E agora, Lê, você pode falar aí, coordenar as perguntas no chat, que eu já vi que há algumas perguntas, né?
Boa noite. Sim, tem perguntas no chat. O pessoal adiantou aqui algumas perguntas. A primeira pergunta, João, é do Jorcelino. Ele pergunta o seguinte: o conhecimento adquirido por um espírito, ele não leva às múltiplas reencarnações e mundos? Leva. Todo conhecimento adquirido, o espírito leva para onde ele for. Ele é sempre o mesmo espírito, mas sempre com uma bagagem maior. Aqueles versinhos do André Luiz, eles são bem propícios para explicar isso. Tudo que eu aprendo aqui, eu levo para outro mundo. Se eu tiver só uma reencarnação na Terra, e depois eu for para outro planeta, eu levo o conhecimento da Terra. Mas eu vou chegar no outro planeta e vou encontrar outras regras, outras leis. Tudo que eu adquiro aqui, eu levo para onde eu for. Para o mundo espiritual, trago de volta quando reencarno. Quando chega a hora de eu viajar pelo espaço, buscando uma outra morada, eu levo tudo que eu sei. E eu só posso ir se eu tiver conhecimento, se eu tiver adquirido naquele planeta que eu estou, no caso a Terra, se eu tiver aqui já passado pelo aprendizado que o planeta Terra me oferece. Não é importante ao espírito sair do planeta, já ampliando a sua questão, sair do planeta sem adquirir os conhecimentos que o planeta oferece. Nós não devemos ter pressa de sair da Terra, porque nós vamos adquirir muitos conhecimentos aqui, e nós levaremos para onde formos. Jorcelino, não sei se ele ainda está presente. Tá. Você ficou contemplado na resposta? Eu acho que ele não está, que ele avisou que ele ia dar uma saída. Mas então vamos lá, prosseguindo aqui. Temos uma pergunta do Rogério. O Rogério questiona o seguinte: durante as minhas reencarnações, eu mudo constantemente de família ou permaneço algum tempo reencarnando, depois passar para outra família? Está havendo falha, eu não estou compreendendo a pergunta. Eu vou repetir. Durante as minhas reencarnações, eu mudo constantemente de família ou permaneço algum tempo reencarnando no mesmo núcleo familiar para depois passar para outras famílias? Deu para entender? Depende da sua necessidade. Depende daquilo que você busca, da sua necessidade interior. Agora, é bom que o espírito reencarne sempre buscando as afinidades, porque isso facilita a reencarnação, abranda a reencarnação. É o que nos faz progredir mais depressa. Se você for fazer uma regressão, vamos uma hipótese, você vai fazer uma regressão a algumas reencarnações anteriores. Você com certeza vai verificar que a sua parentela esteve próxima. E, às vezes, o pai se torna filho, o avô se torna pai, vai havendo a troca de posições. E os espíritos também, os homens reencarnam como mulheres e as mulheres reencarnam como homens. Tudo depende da necessidade. Agora, o que a gente tem que entender é que não existem trocas assim muito bruscas. A sua mãe pode ter sido sua mãe mais de uma vez. Você pode ter sido neto dela, filho dela. É muito importante que o espírito continue reencarnando junto dos que ele já tem afinidade, com quem ele já desenvolveu um sentimento de amor maior. Não quer dizer que os que têm muitas carências espirituais não nasçam juntos.
Porque a reencarnação aproxima os afetos e os desafetos, os amigos e os inimigos, mas principalmente os afetos. Respondi bem? Sim, respondeu muito bem. E eu fiz a pergunta até meio precipitada, porque durante o estudo você foi mostrando esses aspectos aí. E agora você complementou. Muito bem. Eu não errei Claro. todos, porque eu sabia que eu ia ter dificuldade de falar, então ficou mais fácil para ler. Porque esses assuntos todos, eles se encadeiam. Quando você começa a raciocinar em termos de reencarnação, parentela, tudo isso eles se encadeiam, chegando assim a esse denominador que Kardec chegou. Bom demais. Bom, terceira e última pergunta aqui do chat, é da Alba. Primeiro ela fez uma contextualização, eu vou ler e depois faço a pergunta que ela fez, tá ok? Ela disse o seguinte: alguns espíritos serão levados para mundos menos civilizados, pois eles viveram no mal, não aceitando melhorar. E aí ela pergunta: como ficará a parentela espiritual que aqui tiveram, nesse caso? Claro que vai haver uma separação. Ele vai ter que ir para um planeta mais atrasado, se esforçar para merecer o retorno à parentela da qual ele se separou. Sempre a lei de Deus é de amor. Por amor, o espírito é retirado do planeta, levado para outro. Por amor, ele retornará. Por isso que nós colocamos aqueles dois slides, aquele slide sobre o amor e sobre a reencarnação, no começo do nosso estudo. Então, o João aqui no chat acabou, tá, Andréia? Eu não sei se vocês vão liberar os microfones para caso alguém queira fazer a pergunta no áudio. Ah, tem. Oh, desculpa, acabou de chegar uma pergunta aqui da Rocilda. Vou fazer, tá? O espírito pode ter uma encarnação compulsória na mesma família para um ajuste mais rápido? Pode. O que mais tem é reencarnação compulsória. Se vocês lembrarem, no livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz, ela reencarna para trazer depois um esposo e duas amigas do esposo que viviam na região inferior com um processo de sevícias, de perturbação. Então, aquelas reencarnações são tipicamente compulsórias. Eles não escolheram, ela é que escolheu. Toda vez que o espírito não tem o direito de escolher a reencarnação, é considerada compulsória. Então, a maioria das reencarnações são compulsórias. Porque o que mais tem, nesse contexto todo, são espíritos reencarnando aqui e acolá, não por escolha deles. Nós acabamos de ler o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, e todos aqueles espíritos que viviam na cidade... Qual é o nome da cidade? Cidade da Justiça. Cidade da Justiça, que decidiram aceitar, ficar, decidiram pelo caminho do bem, eles foram retirados e levados para reencarnar. Foi tudo compulsório. Eles não tiveram tempo de procurar. Muitos já estão até reencarnados pelo tempo do livro, já reencarnaram. Nos diversos lugares, por aí afora, só Deus sabe. Tem uma pergunta ainda do Luiz Cláudio, mas eu queria fazer uma pergunta em cima dessa pergunta da Rocilda, só uma dúvida. Essa reencarnação compulsória, ela pode se desdobrar para o espírito
em uma expiação ou uma prova, ou obrigatoriamente para ele vai encarar como uma expiação? Toda reencarnação expiatória é compulsória. A provacional, não. A provacional, o espírito adquiriu certos méritos, aí ele, então, pede para reencarnar e vivenciar aproximadamente o mesmo que ele vivenciou antes e faliu, onde ele faliu. Então, se é expiatória, é compulsória. O espírito não tem o direito de escolher. E nem a lucidez para escolher também. Não teria. Se ele tivesse a lucidez, ele iria escolher, porque faz parte, é necessário para que ele possa resgatar as dívidas do passado. Tá bom? Tá ótimo, tá ok. A pergunta aqui do Luiz Cláudio. Ele pergunta: ao retornar ao mundo espiritual, terei acesso a parentes de todas as minhas reencarnações passadas? Nem sempre. Porque o interesse do espírito o leva a reencarnar num país, no outro país. Então, uns estão reencarnados, outros não. Uns evoluíram mais, outros menos. Então, não tem acesso. Ele vai, sim, voltar, se possível, para o lugar de onde ele veio, do plano espiritual, onde ele preparou-se para reencarnar. Vamos dizer assim, para o seio da família. Nós temos no livro Nosso Lar também a Dona Laura. Dona Laura é um espírito que tem o direito de ter, em nosso lar, um lar. E no lar, ela tem a família reunida, Olísias, e 2 filhas, não é? Pois bem. Então, ela tem esse direito. O marido reencarnou e depois ela veio também reencarnar. Com certeza, os filhos também aproveitaram a vinda dos pais para reencarnarem, porque é muito importante esse ciclo reencarnatório. Não é importante demorar demais no mundo espiritual, na condição que nós estamos. É importante que a gente tenha oportunidades seguidas. Lá será um aprendizado mais rápido. Se nós tivermos acesso ao conhecimento, o aprendizado é muito rápido. Que a gente aprende numa semana lá, leva um tempo enorme para aprender aqui, quando estamos em estudo. Só que reencarnar é vir aprender a dominar a matéria, a atuar sobre a matéria, a sofrer as exigências da matéria. Então, isso alavanca o nosso progresso quando nós aproveitamos a reencarnação. Então, aqui no chat, as perguntas finalizaram. Ainda é cedo, nós temos tempos para perguntas feitas verbalmente. A Nilska já deve ter habilitado os microfones. Se alguém quiser fazer uma pergunta, ainda nós temos tempo ainda. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Pode. Com certeza. Tá. Então, assim, os núcleos familiares meio que se repetem nas encarnações, né? Então, eu posso vir, por exemplo, eu posso ser nessa encarnação mãe do meu filho, mas na outra eu posso ter sido a irmã dele, ou uma tia, não sei. Mas é quando a gente quando desencarna e acontece de se reencontrar na vida espiritual, eu não seria mais nem a mãe, nem a tia. Assim, o que fica? A história que eu acabei de falar, da Laura, do livro Nosso Lar, é uma história bem interessante, porque lá ela é mãe. Lá ela tem o lar dela, o esposo dela e os filhos morando lá.
Isso significa o quê? Que as afeições já são muito fortes, que os laços já são muito consolidados. Então, claro que ela vai, durante muitas vezes, reencarnar como mãe, porque ela ganhou esse direito. E os filhos ganharam também o direito de tê-la como mãe continuadamente. Entenderam agora? A filha e o filho, os filhos da Laura, quando reencarnarem aqui, eles também serão pais e mães. E aqueles filhos que vão se vincular a eles, isso vai tornando essa cadeia infinita e maravilhosa de afeições que vão crescendo. A Laura vai ter os netos. Quando ela voltar ao mundo espiritual com direito de ter lá o lar que ficou, talvez muito mais amplo, mais belo ainda, ela vai ainda ter netos voltados, vinculados a ela. Se os espíritos que se reencarnarem como netos, fazendo crescer essa família, se eles forem espíritos que não dão valor à família, que não dão valor aos avós, que não valorizam tudo isso que nós valorizamos, eles não terão facilidade de estarem no seio da família da Laura, lá no mundo espiritual. Não quer dizer que porque foram netos aqui, que eles terão direito para estar lá, naquele grupo familiar, tem que ter afinidade, tem que ter atingido um certo grau de progresso. Nós vamos encontrar mães no mundo espiritual que estão trabalhando lá para ter o direito de socorrer os filhos. Como elas querem socorrer os filhos, a primeira coisa que elas pedem aos mentores é que os filhos sejam levados para junto delas, onde elas estão. Eles negam. Por que negam? Porque o filho ou o neto, seja lá quem for, não tem padrão vibratório para viver naquela faixa. Então, embora seja da família corporal, ele não integra totalmente a família espiritual do outro lado, por diferenças evolutivas, diferença de nível vibratório e tudo mais. Mas não deixa de ser da parentela, embora mais carente, vivendo em outras circunstâncias. O que obriga, muitas vezes, por dever ao espírito elevado, ir visitá-los onde eles estão, nas regiões do mundo espiritual, fazer essas visitas. Quando o André estava em nosso lar, a mãe dele, que vivia num padrão muito mais elevado, numa colônia mais acima, veio visitá-lo. E depois ele foi a ela. Cada um no seu nível, embora fazendo parte dessa grande família que muitas vezes já foi constituída durante séculos. Nós temos afeições próximas com as quais nós vivemos há 2000 anos, há 1000 anos. Pode ter certeza que já são milênios de convivências que, por carências espirituais ou por afeições, por amores que se desenvolveram, nós estamos ligados. O que nós temos que fazer é nos esforçarmos para que a parentela espiritual ganhe um nível equilibrado, ajudando-nos mutuamente. Deixa eu só falar uma coisinha, que lá ela recebeu também a Heloísa, que era a sobrinha dela, com dificuldades espirituais, né? E aqui no livro Os Mensageiros fala da Dona Isabel, que tinha 5 filhos, as meninas eram de nosso lar, e na sua fala anterior da união, e o menino não era do nosso lar, e dava um trabalhão danado da mãe e das irmãs. Ela aceitou um espírito rebelde como filho, porque o lar que ela ia estruturar com o esposo, como era o nome? Isidoro, teria estrutura suficiente para que ele ali se ajustasse e tivesse oportunidade de dar um passo de um degrau espiritual. E ele era teimoso. Sim. Ele era difícil. Tinhoso, queria vender, e por aí vai.
Temos tempo para mais uma pergunta, se alguém quiser fazer mais uma pergunta. Bom, como não temos mais pergunta, acho que podemos então encerrar. Alguém quer fazer alguma consideração, colocação, alguma coisa? Uma sugestão? Então, vamos encerrar? Nós tivemos uma noite muito proveitosa. Aliás, o nosso ESD tem sido muito proveitoso. Nós agradecemos a participação de todos e é um incentivo a presença de vocês para que nós continuemos no nosso trabalho, que é um trabalho de todos nós. Então, vamos agradecer a Jesus a oportunidade do estudo, do trabalho, dessa união, esse laço em torno da doutrina espírita. Querido amigo Jesus, nós estamos felizes, Senhor, pela conclusão de mais uma tarefa. Agradecidos pela oportunidade de estudar, de trabalhar em teu nome, divulgando a doutrina dos espíritos. Nós que identificamos no espiritismo caminho, o rumo para a valorização do tempo da reencarnação, das diretrizes seguras para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E por isso, Senhor, divulgar a doutrina dos espíritos é um trabalho para a humanidade terrestre. Em todos os cantos do planeta, a doutrina há de reviver as tuas palavras no Evangelho. Queremos ser partícipes deste movimento de aprimoramento da humanidade que visará a mudança do nosso planeta. Permita, Senhor, que nós continuemos contando com a tua presença amiga e com o auxílio espiritual em nossas reuniões virtuais e presenciais, Senhor. E que as diretrizes vindas do alto em nossa direção possam nos alcançar, nos elucidando os rumos que devemos tomar. E o que desejamos, Jesus, é acertar o passo, tornarmos instrumentos mais úteis em suas mãos. Obrigada, Senhor, pela noite de hoje. Que tua paz e o teu amor possam envolver todos nós, os nossos lares e as nossas famílias. Que assim seja. Que assim seja.